Só que nesse período, eu te conheci, eu acho que tu tinha o quê? Não tinha 20 anos? Não, tu era novinha. Bem novinha. Bem novinha, porque eu lembro que foi aniversário, acho que de 8 anos do Matheus. Do Matheus? Não, 4 anos do Matheus. Então eu tinha 17 anos. 4 anos do Matheus. Porque eu lembro que ele era bem pequenininho, foi ali abril. Aí a gente foi ainda por dentro daquela casa da Dona Lanja, lá por trás. E era um bolo bem grande no meio da mesa da cozinha. Naquela época era assim, né? Quanto maior, melhor. Todo mundo tinha que levar embora depois. E eu bem assustada, porque eu conheci o Pepe fazia uma semana, ele já me levou pra festa da família. E sabe que eu tenho essa lembrança de tu entrando pela porta daquela cozinha nossa ali, assim, ó, porque foi bem estranho, tipo, o Pepe nem sabia que tinha namorada, né? E do nada aparecia assim. Foi filtrando assim. Foi bem isso, eu tenho essa cena na minha cabeça de eu entrando na família inteira. Porque era uma festa bem pequena, né? Era só a família mesmo, né? E ele já... Não, é essa que eu vou casar, então eu vou levar. Eu lembro que eu tinha isso, eu não quero conhecer tua família, não quero. Ele, não, pode vir, é de boa, é de boa. Foi bem legal. Então, assim, foi a primeira casa que eu fui. Porque eu fui pra ir nessa festinha. E aí eu tenho essa lembrança daquele dia, daquelas coisas, então eu fui vendo o teu desenvolvimento. De lá pra cá, eu sempre te vi namorando. Sempre te vi namorando. Aí eu lembro que tu ia fazer uma casa, tu ia pra Joinville. Acho que é nessa época. Então, deixa eu me recordar aqui. Aí tava namorando, mas não tinha pretensão nenhuma de casar. Vai adiando, vamos, quando der a gente casa. E aí, na época ele foi trabalhar lá em Joinville. E tava bem fixo, já fazia uns 2 anos, se eu não me engano, que ele tava na empresa. E aí em Joinville tem boas oportunidades de emprego e tal. E eu pensava na época em ir embora morar lá. Aí a gente comprou um terreno lá e começamos a construir. Aí nesse período a gente chegou a construir a metade da casa. Foi, metade da casa. E no meio do caminho eu engravidei do meu mais velho e a gente acabou... Foi, acho que nesse período... Não vendemos lá. Deixamos lá. E aí, como ele tava trabalhando nessa empresa de Joinville, mas ele viajava o Brasil inteiro, eu ia ficar muito sozinha lá em Joinville, praticamente. Porque não tinha família lá. E aí, grávida, depois com criança pequena, pra mim ia ser mais difícil. Então, eu resolvi ficar por aqui. Aí a gente tinha um carro, na época a gente vendeu o carro, trocamos por uma casa, construímos uma casa. E aí larguei Joinville de lado e resolvi morar aqui em Capivari mesmo. Eu lembro que tu teve uma veia empreendedora, que tu se investiu em várias frentes, vamos dizer, nesses anos que a gente se conheceu. Eu fui sua cliente de book de gestante, de newborn... Mas teve outras coisas que você fez também. Conta pra gente um pouquinho desses investimentos. Porque eu lembro de tu sempre bem caseira, bem em casa ali com a tua mãe. Eu sempre fui uma pessoa que eu era, no caso, quando eu estudava, era da escola pra casa ou do trabalho pra casa. Nunca fui muito de sair, não era baladeira, nada. Sempre fui bem na minha, bem quietinha, né? Era. Mas assim, como eu sempre quis ser independente, então ou eu tava empregada ou eu tava arrumando alguma coisa pra fazer. E eu tenho... Como é que eu posso explicar? Eu tenho TDAH. Tenho. Diagnosticado. Depois de adulto. E depois que eu comecei a entender essas coisas que aconteceram no meio do caminho, né? Então eu tenho assim, quando eu tinha muito hiperfoco numa coisa, eu estudava aquilo ali a fundo até eu me profissionalizar. Então toda hora eu tava querendo ser alguma coisa. Aí eu fui, eu não comecei com a fotografia. Foi na época que eu tava grávida. Não, eu não tava grávida ainda. Eu fui fazer o curso de cabeleireira no Senac. Teve isso também. Eu comecei de manicure. Quando eu tinha, acho que uns 15 anos, mais ou menos. Eu fiz um cursinho de manicure no Senac também. Só que acho que era mediado pelo Cine na época. Uma coisa assim, era um encaminhamento que tinha. Daí eu fui lá, fiz um curso de manicure e eu lembro que do lado tinha um curso de cabeleireiro e aquilo ali sempre me enchia os olhos, né? Eu disse, eu ainda quero ser cabeleireira. E ficou com aquilo ali na cabeça. E aí passou os anos, passou acho que uns 5, 6 anos depois disso. Foi. Não mais, pois eu engravidei com 27 pra 28. Passou uns bons anos, acho que quase uns 15 anos.
Não, porque uns 10 teve, anos, vamos botar uns 10 anos ali. A Bibi tem 10? Não, eu digo de quando eu fiz o curso de manicure pro de cabeleireira. Mas eu acho que cabeleireira foi antes ainda do de foto? O de cabeleireira eu engravidei no curso de 12, do Davi. Então foi há 12 anos atrás. E aí eu fiz o curso de cabeleireira e aí engravidei dele. Engravidei no último mês do cursinho. Aí eu cheguei a montar um salão, mas aí sozinha com ele não tinha o que deixar, porque a minha mãe sempre trabalhou fora, né? Eu trabalhava fora, eu tinha loja. Eu tava com a loja ou trabalhando fora. Então eu não tinha com quem deixar, e aí ia atender cliente, ele vinha no meu pé, chorava, berrava. Tinha que largar e ia lá atender ele. Aí ficou uma coisa assim muito dificultosa pra mim, porque ele não tinha idade ainda pra botar na creche e eu não conseguia atender os clientes. Aí aquilo ali foi me dando meio que um desgosto, eu fui deixando de lado, foi indo. Aí acabei deixando esse negócio do salão de lado. Aí depois do salão, eu acho que foi então da fotografia, né? Foi. Aí eu resolvi ficar em casa ser mãe. Aceitei e falei assim, não, vou ficar, já que eu não tenho com quem deixar por enquanto, eu vou então aproveitar esse período, que eu tinha essa oportunidade, tinha condições na época, né, de pegar e ficar em casa, vou ser mãe. Mas sempre aquela coisa, tipo, não gosto de depender, tem que inventar alguma coisa pra me fazer, que eu consiga conciliar a maternidade com o trabalho. Foi aonde daí fotografia. Quando ele era pequenininho, começou a surgir aquelas fotos newborn. Foi. E aí, dessas fotos, na época era muito moda, né? Muito. Aí, assim, é uma coisa boa pra mim trabalhar, né? Eu consigo conciliar, eu agendo, quando eu tiver com quem deixar ele, eu agendo os ensaios e tal. E foi assim que eu fiz. Daí eu peguei, não, vou estudar. Aí comprei uma câmera e fui, né? Fui desvencilhando tudo. Na época eu nem fiz, nem cheguei a fazer curso nada, mas eu sabia mexer em tudo ali. Eu fazia era. Tudo. Uma câmera profissional ali. Tem as fotos da Bibi. Edição. Cheguei a vender curso de Photoshop na internet, tudo. Jura? Assim, no comecinho que começou a vir a internet e as edições de foto, e eu montei um curso de Photoshop. E aí eu vendia no CD. Eu mandava pelo correio pras pessoas. Pra aprender a fazer. Fera! 1001 coisa. Aí fui ser fotógrafa. Daí aquilo ali pra mim tava assim no auge, né? Meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. E foi indo. Aí começaram a me chamar pra festinha. E aí eu tinha que deixar o meu filho um fim de semana com alguém. Nunca achava ninguém. Porque daí meu marido sempre viajava. E aí eu comecei a recusar as festinhas e aquilo aí começou também a me desestimular. Daí eu disse, não vai dar mais pra mim. Desse jeito aí. Aí eu deixei de lado também esse negócio da fotografia. Aí fui e abri uma loja. Saí da fotografia, fui pra loja, abri uma loja de roupa infantil. Foi, comprei contigo a loja de roupa infantil. Foi, aí eu abri uma loja de roupa infantil, que a minha mãe nem tinha lembrava loja. Da loja de roupa infantil, verdade. A minha mãe tinha uma loja. roupa bem linda de Brandili, tudo. E aí ela assim, então porque a gente tinha uma salinha lá que não tava ocupada, por que não reforma aquilo lá? Porque daí pelo menos é aqui, né, ficava na frente lá de casa. Tu tá aqui, tá cuidando dele e tal, e aí tu pega essa parte do infantil e abre a loja pra ti. Aí eu fui abrir uma loja de roupa infantil. Abri a loja e fiquei, acho que uns 2, 3 anos por aí, mais ou menos. Foi. Bem bonitinha aquela loja. Ficou bem bonitinha, né? Ficou. Agora tu falou que eu lembrei dela. Eu não lembro por que eu acabei deixando a loja. Não tô recordando agora. Eu acho que eu juntei com ela, porque daí ela não tinha funcionária, e aí ela precisava de mim, aí a gente acabou unificando as duas. Aí eu fui meio que trabalhar com ela. Juntei a minha loja com a dela, e a gente... Mas eu lembro que tu fez uma liquidação que tu ia fechar a loja. Não, porque daí eu levei pra loja dela. Eu levei todos os móveis, tudo. Não fiz liquidação. Então, não sei. Mas eu lembro das araias, eu lembro da loja bem bonitinha, das etiquetinhas, tudo bonitinho. Tudo, era bem bonitinho, bem certinho. Mandei fazer os móveis, tudo planejado, tudo. Ficou bem, bem legal. E aí eu levei os móveis, levei o estoque e tudo, juntei com a loja dela e fiquei trabalhando ali com ela, né? E aí, mas sempre com aquela vontade de estudar, de fazer alguma coisa.